Primeiro ponto, legalidade. A legalidade é o cumprimento da lei. O administrador público, o agente público, ele só pode fazer o que a lei autoriza. Diferentemente do cidadão, do particular, que pode fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba, o administrador público, o agente público é o contrário, ele é mais estrito. Ele só pode fazer o que a lei autoriza. Ah, a lei não falou nada, significa que ele não pode fazer. Simplesmente isso é o princípio da legalidade. Cumprir a lei e ele só pode fazer o que a lei autoriza. A lei não falou nada, significa que não pode fazer. Belezinha? Impessoalidade, também pode aparecer como finalidade, né? Finalidade. Aqui a gente tem três enfoques, né, do princípio da impessoalidade ou finalidade. Primeiro que a finalidade é sempre pública, então por isso que chama ele também de finalidade. Eu tenho sempre que buscar uma finalidade, um interesse público. Nunca pode ser pessoal, nunca pode ser para beneficiar algum ou outro, tem que ser sempre a finalidade pública. O outro ponto da impessoalidade é a não discriminação. Na não discriminação, eu não prejudicar e nem beneficiar pessoas. Nem beneficiar pessoas. Então, você não vai fazer discriminação, não vai fazer diferenciação entre pessoas. Você, como agente público, como servidor público, você não pode distinguir pessoas, não pode discriminar, a não ser que seja autorizado por lei. Então, por exemplo, passar uma grávida na frente, na fila, ok, porque ela tem privilégio por lei, ela tem essa garantia. Pessoa com deficiência, o idoso, está na lei. Agora, você, por conta própria, não pode diferenciar pessoas, nem para prejudicar, nem para beneficiar. E outro ponto da impessoalidade também é a vedação à autopromoção. O administrador público, ele não pode utilizar da máquina pública para se autopromover. Então, por exemplo, o nosso governador não pode encher a cidade com a cara dele, dizendo obrigado, governador, por tudo que está fazendo. Então, ele não pode utilizar do dinheiro, do cargo, de tudo que é público como forma de autopromoção. Quem está aí em algum cargo, ele está agindo em nome do Estado, né? Está trabalhando em nome do Estado e não como algo pessoal. Certo? Então, qualquer um desses pontos aqui que mencionar na sua prova está se referindo ao princípio da impessoalidade ou finalidade, tá? Então, falou em não diferenciar pessoas, impessoalidade. Falou em não se promover, não utilizar símbolos, não fazer propagandas para promoção pessoal, também está falando da impessoalidade. O princípio da moralidade administrativa não tem nada a ver com moralidade social. Então, não tem nada a ver, cuidado que a banca pode tentar te enganar com isso. Não tem a ver com cabelo, não tem a ver com roupa, não tem a ver com nada disso. A moralidade administrativa tem a ver com probidade, honestidade, boa-fé, vedação ao nepotismo, ética, bem comum e padrões de justiça. Então, para o agente público, não basta que ele siga a legalidade, que ele siga a lei, mas ele também tem que ter uma noção do que é justo, do que é injusto. Ele tem que ser ético, ele tem que pensar no bem comum, ele tem que ser honesto, probo e sempre agir de boa fé. Isso é moralidade administrativa. Publicidade. A publicidade é a publicação, né, dos atos administrativos. Tudo que é feito na administração pública tem que ser publicado, tem que ser dado transparência. Então, o princípio da publicidade ele tem duas finalidades. O primeiro, eficácia. E o segundo, transparência para o quê? Para que haja controle por parte da população. Então, vamos falar um pouquinho aqui da transparência. A transparência, quando ela é dada, quando ela é publicada, quando chega aquela informação para o povo, é possível que o povo controle, é possível que o povo reclame, controle. Então, se chegou, sei lá, no portal da transparência, o povo tem acesso a verificar que o secretário tal está gastando 2 milhões de gasolina por mês. Isso é absurdo. Então, a população pode reclamar, pode fazer denúncias formais, ela pode controlar isso. A gente pode ver o salário do servidor público, né? O servidor público está ganhando 80 mil por mês. O que está acontecendo? Que diária é essa? Que é isso? Por que está dando esse tanto? Então, a partir da publicidade, o povo pode controlar. E também a publicidade ela serve como eficácia. Os atos administrativos, tudo que é administrativo, ele vai ter validade a partir da sua publicação. Quando ele é publicado, é que ele é válido. Então, você está fazendo um concurso porque saiu um edital. Como que a Secretaria de Educação ia deixar claro que está lançando um concurso para
para o cargo de apoio administrativo, através de um edital. Então, ela publicou. Quando aquele edital foi publicado, é que o concurso ali começou a valer, começou a ter validade. A gente já sabia, ó, um tempão que ia ter, quantas vagas, depois qual ia ser a banca, mas ainda não estava valendo. Depois do edital é que estava valendo. Então, a publicidade de um ato, ela torna ele eficaz. Ali ele está valendo de verdade. E aqui a gente tem que lembrar que a publicidade é uma regra. E quando a gente diz que é uma regra, é porque tem exceção, né? Então eu posso ter algumas situações em que vou ter sigilo? Sim. Então a regra sempre é a publicidade, o sigilo é a exceção. E quando que eu vou ter sigilo? Vida privada, vida íntima de alguém. Por exemplo, um hospital tem o dever de dizer quanto que ele gasta, de controlar, quanto de material ele utilizou? Sim, quanto isso é obrigação, faz parte do controle ali de gastos. Mas para isso, os hospitais não precisam gastar, postar, publicar, dar transparência para o prontuário dos pacientes que passaram por lá, não. Porque aquilo ali é vida íntima da pessoa. Se você está com uma doença, está com alguma coisa, vai ficar dando publicidade para aquele prontuário. É algo muito íntimo, muito privado. Nesse caso, pode ficar em sigilo. Outra questão de sigilo seria parte de segurança, segurança pública, tá? Não tem por que a polícia estar publicando suas operações, publicando como foi que aconteceu exatamente, dando detalhes, porque isso aí já feria a segurança pública, tá? Colocaria em risco a segurança. Então, tem essas situações em que pode ser aplicado o sigilo, mas lembre sempre que ele é a exceção. O princípio da eficiência, ele não é originário de quando a Constituição foi promulgada. Então, a Constituição foi promulgada em 1988. O princípio da eficiência nasceu somente em 98, que ele foi inserido na Constituição. E ele exige, por parte da administração pública, economicidade, melhor custo-benefício. A administração pública não pode ficar comprando muito mais caro do que a iniciativa privada compra. Tem que pensar nisso. A administração pública precisa ser mais célere, não precisa ser tudo tão burocrático, tudo tão devagar. A administração pública é capaz de fazer mais com menos. E eu quero também o meu servidor público produtivo, trabalhando. Então, pontos-chave de princípio da eficiência é falar em economicidade, falar em produtividade. A gente está falando de eficiência. Belezinha? Vamos prosseguir aqui para as nossas questões, que vocês vão ver que são muito simples. A banca cobra de maneira bem tranquilinha mesmo. 1. No artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, no ano de 1988, não consta expressamente o seguinte princípio norteador da administração pública. Então, quando a questão fala de expressamente, ela está pedindo somente o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, legalidade nós temos, impessoalidade também, eficiência também, moralidade também. Não temos aqui, proporcionalidade. Proporcionalidade é um princípio da administração pública, só que é um princípio que a gente diz que ele é implícito, tá? 2. No que tange aos princípios do direito administrativo, assinale a alternativa correta. A. Viola a impessoalidade, aquele agente político que se promove, ainda com o uso de símbolos, nas obras e serviços prestados pelas entidades públicas, sendo inclusive hipótese que poderá caracterizar a improbidade administrativa. Já encontramos o nosso gabarito. Olha só, impessoalidade. Quando que eu vou ter o princípio da impessoalidade? É quando falar de finalidade que tem que ser pública, quando falar da não discriminação de pessoas e quando falar da vedação da autopromoção. Então, aqui está falando da promoção. Viola a impessoalidade o agente político que se promove, ainda que com o uso de símbolos, nas obras e serviços prestados pelas entidades públicas. Tá? E nesse caso, aqui vocês não precisariam nem saber disso aqui, né? Mas pode sim caracterizar improbidade administrativa. E as outras, olha só, o princípio da eficiência foi previsto na Constituição de 88 como sendo aquele princípio que exige um gestor, uma performance de resultados. Primeiro, a questão não deixa bem clara que se ela está falando que ele é originário da Constituição de 88, né? Se está falando isso, está errado, porque a gente sabe que a eficiência só foi inserida em 98. E outra coisa, ela exige economicidade, o melhor custo-benefício, mas ela não quer uma performance de resultados, não. Só quer que seja o básico bem feito, né?
C. De acordo com o princípio da legalidade, o que não foi proibido expressamente para a administração pública lhe é permitido, dentro da noção de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Isso aqui tá errado, né, gente? Essa parte aqui, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, ou seja, se a lei não proibir, significa que eu posso. Isso aqui é para o particular, é para o cidadão em geral. Para a administração pública, a legalidade significa que ele só pode fazer o que a lei deixar. Então, de acordo com o princípio da legalidade, o que não for proibido expressamente para a administração lhe é permitido. Errado. Se a lei não fala nada, ele não pode fazer. Se a lei proibir, ele não pode fazer. Só pode fazer se a lei expressamente autorizar. Então, isso aqui está errado. O princípio da motivação está previsto expressamente no artigo 37, sendo exigência que foi aprofundada pela alteração da Lei 13.655, que é a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Está errado, não temos no artigo 37 expressamente a motivação. Tá? Então, a gente só tem o LIMP. Motivação não faz parte. Esse Mzinho aqui é de moralidade. Moralidade. O princípio da motivação, ele está lá numa lei de processo administrativo. O direito não admite que haja controle isolado de violação à moralidade, dado que há a necessidade de haver uma violação simultânea à legalidade para que o ato seja alvo de questionamento. O que está dizendo aqui essa assertiva? Que o princípio da moralidade, uma pessoa só pode ser punida, só pode ser confrontada por uma afronta ao princípio da moralidade se tiver uma violação simultânea ao da legalidade. Não, tá? Isso não tem a ver. O LIMP são princípios autônomos. Então, se a pessoa infringiu a moralidade sozinha, ele vai responder pela moralidade. Não precisa estar em conjunto com a legalidade, não. É certo que, na maioria das vezes, quando se ofende um princípio, está ofendendo a legalidade também, né? Porém, não tem essa questão de ter em conjunto, não. Os princípios, eles podem ser adotados de maneira isolada.